Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do 7º ano. Eu sou o professor Marlon. Junto comigo, com você, tá aqui a Elis. Dê um oi pra ela. E vamos juntos construir a melhor aula. Aquela que você estava esperando para começar. Isso, vamos para a aula de História para você aprender, se divertir, ter muito conhecimento. Professor, eu estava esperando. Qual o tema dessa nossa aula? Calma, bebê. Antes, já pegou o seu caderno? Já pegou caneta, lápis? Anote! Anote tudo que você considerar importante para continuar estudando. Não deixe essa aula parar por aqui. O conhecimento histórico deve continuar. Então, anote tudo que você considerar importante, todas as suas dúvidas, expressões novas que nós vamos ver nessa aula. Anote o significado no seu caderno. Vai facilitar muito o seu aprendizado. Você vai aprender muito mais sobre história dessa maneira. Anote, depois releia as suas anotações, continue pesquisa se você ainda continuar tendo dúvidas. Beleza? Combinado? Vai fazer isso? Então, vamos começar a nossa melhor aula, a aula de História. E hoje nós vamos falar sobre essas mudanças na Europa entre os séculos XI e século XV, falando principalmente sobre as cidades que voltaram a existir e uma característica dessas cidades, as feiras. Sim, comércio. Mas antes precisamos nos aquecer para entrar com tudo na aula. Então, aquelas perguntas que você sabe responder, mas vamos relembrar para todo mundo entrar no mesmo ritmo. Olha aí, você lembra o que era o burgo? Olha que expressão diferente, burgo. Lembrou o que é isso? Próxima. Quem era o burguês? Então eu te pergunto o que era o burgo e quem era o burguês. Estão ligadas as duas questões? Claro, com certeza. Burgo é a típica cidade da Idade Média. Cidade típica, como ela deveria ser, cercada de muralhas, protegida, fortificada. Normalmente ficava nas terras de um conde, de um duque, de um bispo, de alguém de muita importância, de relevância e que muitas vezes tinha até um exército, uma proteção maior. Então, burgo é essa cidade típica medieval, local, ponto de encontro de trocas de mercadorias. Se era um ponto de encontro de trocas de mercadorias de comércio, burguês é o habitante do burgo. É a segunda questão. Então, se o burgo é um lugar de comércio e o burguês é o habitante do burgo, logo o burguês é esse comerciante que enriqueceu nesse comércio do burgo. Burgo, cidade fortificada, típica da Idade Média. Burguês, o comerciante enriquecido, habitante deste burgo. Lembrou tudo isso? Boa, parabéns, é isso aí. Você que estava em dúvida mais ou menos, prepare-se para a nossa aula. Venha com tudo. E já ouviu falar em globalização? É global, o mundo todo, globalização. Atualmente, é muito comum comprarmos mercadorias que vêm de outros países, fabricadas em outros países. Se você pegar suas roupas, olhar nas etiquetas, nos seus brinquedos, nos produtos da sua casa, nos eletrônicos, você vai encontrar aí fabricações em outros países, muitos deles que vêm de outros países, a chamada importação, quando nós trazemos de outros países para o nosso. Então, há muitos produtos importados. Na sua casa, pesquisando rapidamente, lembra de cabeça, existem muitos produtos importados? Na casa de um conhecido seu, tem muitos produtos que são importados. É bom nós termos acesso a esses produtos importados? É bom você poder ter o produto nacional ou algo importado se for a necessidade? É bom isso? Ou é ruim para o Brasil ter produtos importados? Nós só devemos usar produtos que são brasileiros mesmo? Ou em algum momento, tudo bem usar produtos importados e está tudo certo? O que você pensa sobre isso? Só produtos brasileiros? Ou liberdade para comprar produtos brasileiros ou produtos importados? Então, produtos chegando de outros lugares para nós, para o nosso consumo. Está aí um dos itens dessa nossa aula. Outro, as feiras livres, elas existem em muitas cidades, é uma tradição no Brasil. É o local para os produtores locais venderem os seus
produtos. Normalmente esses produtos que vêm de sítios próximos, de fazendas próximas, são negociados nas feiras livres das cidades. Essa é uma imagem típica de uma feira, de uma cidade, né, toda organizada ali, os produtos agrícolas. Existem feiras na sua cidade? Ou você só vê através de imagens de TV? Ou você já foi à feira da sua cidade? Será que essas feiras sempre foram iguais? Se na sua cidade tem feira no seu bairro, feiras que acontecem toda semana, 2 vezes por mês, será que elas sempre foram do mesmo jeito ou elas se modificaram ao longo do tempo? Então, feiras, vamos conversar sobre isso também. Então, mas para falarmos de mudança, de comércio, feiras, importação de produtos, essas cidades, precisamos falar sobre mudanças que aconteceram na Europa durante a Idade Média. Você lembra das principais mudanças? Lembra de tudo o que aconteceu? A partir do século XI, a produção de alimentos aumentou. Mais comida, mais alimentos, por melhorias técnicas, inovações. Então, melhor qualidade do plantio, melhorou a produção de alimentos. O que sobrou então, porque passou a sobrar alimentos, isso passou a ser vendido, comercializado. Houve então o renascimento das cidades, que sempre existiram desde a antiguidade, mas que perderam força a partir do fim do Império Romano do Ocidente, lá na Europa perderam força, então ressurgiram, principalmente no formato dos burgos, essas cidades fortificadas. O comércio de produtos vindos da Ásia voltou a acontecer com a volta dessas cidades e a volta do comércio. Então, passou a ter a chegada de artigos de luxo que não existiam na Europa. Então, eram artigos de luxo importados da Ásia, que eram comprados principalmente pelos nobres e pelos membros do clero, os membros mais altos da igreja. Então, produtos de luxo importados começaram a chegar na Europa. Você tem uma modificação de cenário. Saem os feudos autossuficientes, ou seja, sem comércio, tudo que se precisa se produz ali, uma produção rural, e as cidades voltaram a ter importância, também aí com o comércio. Exercício para você. O burgo oferecia vantagens em relação à vida no feudo. Entre as vantagens, quais podemos citar? Vantagens desse burgo, dessas cidades. Então nós falamos até sobre essa ideia de maior liberdade de trabalho. É diferente do feudo, das restrições do feudo, do trabalho agrícola. Na cidade, uma maior liberdade de trabalho com atividades ligadas ao comércio, prestação de serviços. Esquece essa ideia de fim de relações com a igreja. A Idade Média, a igreja é a grande centralizadora ali das ações. Então, se há algo que centraliza-se na Idade Média, é a igreja. O poder político não, mas a igreja, sim. Então, maior liberdade de trabalho. Então, rotas comerciais, já que falamos de produtos que vinham da Ásia para a Europa, rotas comerciais, como esses produtos eram distribuídos, levados até as várias cidades, até os burgos, levados pela Europa. E aí você tem rotas que são marítimas, pelo mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico, e rotas terrestres. Então você vai ter aí rotas diferentes, ou marítimas ou terrestres, mas chegando até a população que queria comprar essas mercadorias.
Então, várias dessas rotas. Já para a gente começar, destaque para você bem do lado direito, tem 3 portos. Constantinopla, atualmente chamada de Istambul, que fica na atual Turquia. Ou Antioquia e Trípoli, que ficam nessa área do Oriente Médio aqui então. Repare que elas todas aqui, ó, de acesso, Constantinopla ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo. Antioquia e Trípoli de acesso ao Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, olha o nome dele, meio da Terra. Repare que ele está entre a Europa, a África e a Ásia, o meio. Então, esse mar é extremamente importante nesse comércio, levando então rotas marítimas em azul para outros portos. Grande destaque, Veneza e Gênova. As 2 cidades, uma de cada lado aqui da península da Itália. Então, 2 grandes portos e depois para outros portos marítimos pelo Oceano Atlântico. Rotas marítimas. Rotas terrestres. Reparem então em várias rotas principais dentro do continente europeu, e dessas rotas principais abriam-se outras rotas de menor importância, mas ligando aí vilas, ligando burgos, ligando cidades. Dessas rotas principais, eu dei um destaque ali no mapa, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. As rotas das cidades italianas pro Oriente. Então eu tinha destacado para você Gênova e Veneza na Itália. Então, rotas ligadas às cidades de Constantinopla, Antioquia e Trípoli. Então, era via Mar Mediterrâneo. Os mercadores de Gênova e Veneza compravam artigos de luxo. Quais de luxo? Principalmente sedas, perfumes e porcelanas e as especiarias. O que é especiarias? Basicamente, o que nós conhecemos como temperos. Então, produtos que modificam o sabor, o cheiro dos alimentos. E aí a gente pode citar cravo, canela, noz moscada, pimenta. Então, você tem esses produtos aí, além de sedas, perfumes e porcelanas, que chegavam até os portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli. E essas cidades italianas, Gênova e Veneza, buscavam essas mercadorias e revendiam para outros lugares da Europa. Então, você tem muita importância nessas 2 cidades, Gênova e Veneza, cidades de mercadores, com seus portos muito importantes. Outra rota importante, do sul até o norte da Europa por terra. Gênova e Veneza buscavam nos portos da Ásia, então por mar a principal rota. E agora vamos falar de rotas por terra, ligando o sul ao norte da Europa. Uma rota que ligava Veneza até Hamburgo. Então vamos lá no mapa comigo. Veneza até Hamburgo, mais do lado direito do seu mapa. Olhe no seu mapa bem do lado direito. Outra rota ligava Veneza a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde eram as feiras mais importantes. Então aqui a outra, mais para o lado esquerdo, Gênova, achou? Isso, até Bruges. E repara que tem uma área destacada em rosa nesse mapa, que é a região de Champagne. Aí, nessa região, aconteciam as principais e mais famosas feiras da Europa, onde eram negociados o maior volume de mercadorias. Então, junto às 2 primeiras informações que você teve de rotas, as cidades italianas buscavam nos portos da Ásia produtos vindos da Ásia e revendiam, então, para mercadores que distribuíam isso por rotas terrestres pela Europa. Então, a partir de Veneza e Gênova, rotas que saíam por terra. Mais ainda, as rotas das cidades do norte da Europa, entre as cidades do norte da Europa. As cidades de Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck, localizadas no norte da Europa, comercializavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres e Novgorod, na Rússia. Vamos lá. Lembra então que Hamburgo recebia as rotas de Veneza e Bruges recebia as rotas de Gênova. A partir daqui, distribuição entre as cidades do norte e com outras. De um lado você tem Londres, na Inglaterra, e do outro lado, Novgorod, na atual Rússia. Então repare uma rota toda pelo norte da Europa. Então, rotas importantes, tanto por mar quanto por terra, essas rotas comerciais. Agora eu quero te chamar a atenção para esses encontros entre as rotas. Vou até voltar um pouquinho no mapa. Repare que essas rotas têm vários
encontros, vários pontos onde uma rota encontra a outra rota. E ali normalmente é o nome de uma cidade, de uma vila. Sim, esses pontos de encontros formavam-se aí as feiras, e em volta dessas feiras, com o tempo, surgiram mais cidades. Então, a importância das rotas das cidades italianas, a partir das cidades italianas, levando até o norte da Europa, e entre as cidades do norte da Europa, mais distribuição. Então, você tem uma cadeia de distribuição de mercadorias, muitas delas vindas também da Ásia. As cidades italianas de Gênova e Veneza revendiam principalmente que tipo de produtos? Os portos de Gênova e Veneza buscavam importes mercadorias que vinham da Ásia. Então, tá aqui artigos de luxo e especiarias vindos da Ásia. Principais produtos revendidos por Gênova e Veneza. E nós falamos ainda sobre esses pontos de encontros entre as rotas comerciais. Então, as feiras, o contato entre todas as regiões dessas rotas era intenso. Mercadores passando de um lugar para outro, muito contato. No cruzamento dessas rotas, esse local de encontro, surgiam feiras de comércio. Essas feiras de comércio eram exatamente para o mercador, para o comerciante, mostrar seus produtos, trocar com outros comerciantes, vender para a população local. Então, um ponto de comércio importante essas feiras. As mais ricas eram as da região da Champagne, na França, que nós destacamos anteriormente no mapa. Aqui uma imagem de 1590, mostrando uma feira típica europeia. Então, um encontro entre muita gente, algumas barracas em volta das cidades e as pessoas se encontrando, trocando mercadorias, um encontro cultural e comercial muito grande nessas feiras. Elas eram itinerantes, isso é importante, elas não eram fixas e ficavam o ano todo no mesmo local. Elas rodavam as cidades, os mercadores andavam de cidade em cidade. Então as feiras ficavam entre 15 e 60 dias em cada cidade, e aconteciam normalmente uma ou duas vezes por ano em cada cidade. Então eram eventos marcados, eventos que não eram então assim todos os dias, eram eventos bem marcados no calendário. Reuniam comerciantes de várias partes da Europa que naturalmente transitavam nas rotas. E além de comércio, essas feiras também eram festivais, culturais mesmo, com vários músicos e artistas, como os saltimbancos, que eram artistas que faziam números cômicos de pirofagia, de dança, de malabarismo, de teatro. Por exemplo, você vai ter, em algumas grandes cidades do Brasil atualmente, você tem aí artistas de rua que se parecem muito com esses saltimbancos. Os saltimbancos eram esses artistas cômicos de artes culturais que viajavam junto com as feiras fazendo apresentações artísticas para também ganhar seu dinheiro. Da Ásia, então nessas feiras da Ásia, como nós falamos, chegavam mercadorias raras e mercadorias exóticas, ou seja, que não eram comuns na Europa, como cravo, canela, pimenta, seda, perfumes, porcelana. A junção, aliás, de cravo, canela, pimenta e outros, nós chamamos de especiarias. A paz e a segurança dessas feiras, ela era garantida pelos senhores feudais, pelos duques, pelos condes, pelos bispos, que normalmente cobravam pagamentos de taxas para fazer essa proteção. Então, tranquilo,
tudo cuidado com segurança. E em torno das maiores feiras surgiam grandes cidades. Naturalmente, ponto de encontro entre pessoas, cidades acabavam surgindo. Grandes cidades da Europa surgiram exatamente onde eram grandes feiras. Mais um exercício para você. Na sua cidade atualmente também acontecem feiras livres. É muito provável que aconteça. Quais são as diferenças entre as feiras medievais e a feira livre mais próxima de você? Aqui um exercício, então, de comparação. Nós vimos nessa aula as feiras da Idade Média. E uma comparação para você fazer com a feira mais próxima de você, como ela acontece. Então, basicamente, as feiras medievais ocorriam uma ou duas vezes por ano. Já as feiras atuais, elas são geralmente semanais. Acontecem sempre num dia fixo da semana e são semanais. As feiras medievais ofereciam à venda produtos variados, trazidos de lugares distantes. Essas grandes rotas de comércio traziam esses produtos. Já as feiras atuais, elas comercializam, sobretudo, produtos trazidos aí de sítios próximos, de fazendas próximas. São o próprio produtor local que vende nas feiras livres atuais, diferente das feiras medievais, onde os comerciantes revendiam produtos vindos de longe, normalmente. Tá aí essa comparação para você. Nessa aula, o que você viu, o que nós aprendemos? As rotas comerciais terrestres e marítimas transportavam mercadorias pela Europa, movimentando a economia e ajudando a fazer surgir novas cidades nesses encontros comerciais. Destaque para as cidades italianas de Gênova e Veneza, grandes entrepostos comerciais aí no transporte
dessas mercadorias. As feiras surgiram exatamente no encontro entre as rotas comerciais, surgiram aí como ponto de encontro entre os mercadores e locais de encontro de vendas de mercadorias. Galera, nós vamos ficando por aqui. Continue os seus estudos na melhor aula que tem, da aula de História. Tchau, povo!